Descoberta emocionante. A faxineira que transformou a vida do filho do milionário em 3 meses, Maria acordava antes do sol se levantar, como sempre. O despertador mal tinha tocado e ela já estava de pé, pronta para enfrentar mais um dia de trabalho duro. Moradora de um subúrbio carente, seu maior desejo era proporcionar uma vida melhor para seus 2 filhos, e cada limpeza, cada suor, cada mão calejada representavam um degrau a mais na escada que levaria seus pequenos ao futuro que sonhava. O coração dela pulsava esperança e, mesmo com o peso da responsabilidade, a força brotava nas suas veias como um rio que não se deixa secar. O dia que mudaria sua vida começou como qualquer outro. Ao ser contratada para limpar a opulenta mansão de Alberto, um milionário local, Maria sentiu um frio na barriga. Assim que pisou naquela casa repleta de luxos, seu mundo simples chocou-se com a ostentação que a cercava. Os móveis reluzentes, os quadros valiosos e os detalhes dourados pareciam zombar de suas origens humildes. Ela quase recuou, mas algo dentro dela murmurou que precisava tentar. Henrique, o filho rebelde de Alberto, observava da escada quando Maria entrou. Ele, um jovem de 20 anos sufocado pelas expectativas do pai, sentia-se perdido em meio a tanto luxo que nunca pareceu trazer felicidade. Era como se ele visse a vida passando enquanto todos ao seu redor dançavam em um baile de máscaras de sorrisos forçados. O olhar curioso e um tanto triste de Henrique se cruzou com o de Maria, e, naquele instante, algo mágico aconteceu, uma conexão silenciosa. Enquanto Maria varria o chão, Henrique começou a surgir em pequenos momentos, às vezes carregando pratos, outras vezes apenas buscando um respiro da pressão que sentia. A cada conversa, ele absorvia a simplicidade das falas de Maria e sentia seu coração se aquecer. Ela falava sobre o valor das pequenas conquistas, um sorriso, um afeto, o carinho de um abraço. Para Maria, nada era mais importante do que cuidar de sua família, e ela transmitia isso em cada palavra. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, entretanto, o peso das barreiras sociais ainda pairava sobre eles. Olhares impregnados de preconceito, sussurros maldosos e a pressão familiar eram sombras que cercavam cada passo que davam juntos. Maria se sentia insegura, perguntando-se se vale a pena cruzar aqueles limites. E Henrique? Ele enfrentava a dura realidade de ser criticado pela própria família, seus amigos riam das suas escolhas. Quando a primavera chegava à cidade, a transformação era quase palpável. Maria e Henrique, em meio a olhares de reprovação, lutavam lado a lado. O dilema mais intenso de Henrique estava prestes a estourar com um evento que poderia mudar tudo. Assim, o maior teste de coragem se apresentava, ao ser rodeado por uma multidão cheia de expectativas e olhares duvidosos. Henrique se levantou, cheio de emoção. Ele olhou em direção a Maria, que estava ali, uma faxineira que se tornará a heroína de sua vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e a pergunta pairava no ar: até onde suas verdades poderiam quebrar as barreiras sociais que pareciam intransponíveis? A vida de ambos estava prestes a mudar para sempre, e a plateia aguardava com a respiração suspensa. Henrique respirou fundo. O coração batia forte, ecoando na sua mente como um tambor anunciando uma tempestade. As vozes do público foram se perdendo em um mar de confusão, mas ele apenas se concentrou em Maria. Seu olhar, cheio de força e compreensão, era tudo o que ele precisava naquele momento. Era como se o resto do mundo desaparecesse, e eles ficassem sozinhos em sua convicção. Maria! Ele começou, sua voz tremendo de emoção. Você me ensinou que a vida não é sobre bens materiais, mas sobre realmente viver. E o que eu mais quero é viver com autenticidade, e não apenas ser a extensão das expectativas do meu pai. A multidão se calou, à espera do próximo movimento de Henrique. Ele sentiu a pressão, mas também a luz que Maria trouxe para sua vida.
Era mais do que uma conexão, era uma transformação. Ele podia ver o futuro à sua frente, um futuro onde o amor e o respeito falassem mais alto do que o dinheiro. De repente, uma voz cortou o silêncio. Era Alberto, seu pai, e a frieza em suas palavras era como um gélido vento invernal. Henrique, você está se deixando levar por esta ilusão. Pense no que você está fazendo, pense na sua família. Essas palavras reverberaram no peito de Henrique, mas ele não recuou. Em vez disso, sentiu uma nova certeza crescer dentro dele. Papai, não sou uma propriedade sua. Não posso viver por você. Suas palavras foram fortes e convictas, ecoando no ar carregado de tensão. Maria assistia de longe, cada palavra de Henrique a enchia de coragem. Ele se virou para ela, e seus olhares se cruzaram novamente, como se só eles existissem naquele enorme espaço. Num momento de pura sinceridade, Henrique avançou alguns passos, desafiando não apenas seu pai, mas todo o sistema que os separava. Os murmúrios começaram a crescer, e a multidão dividiu-se. Algumas pessoas pareciam estar aplaudindo, outras com rostos de repulsa, mas Henrique não se importava. Ele sabia que aquele era o momento de se expor, de derrubar as paredes que o aprisionavam em uma vida que não era sua. Maria, ele chamou. O que você sempre diz? Precisamos ser autênticos. Os sonhos dela, o amor dela, tudo isso me faz querer ser uma pessoa melhor. Quero lutar pela vida que realmente importa. Foi nesse instante que as lágrimas de Maria começaram a escorregar por seu rosto. Ela viu em Henrique a força de sua própria luta, e a conexão entre eles ficou mais forte, mais palpável. Mas, em meio à apoteose de sentimentos, uma dúvida pairava. E se tudo isso não fosse o suficiente? E se a desaprovação da família de Henrique se tornasse insuportável? Ela não queria ser o motivo de um rompimento familiar. Era uma batalha entre o amor e o dever, entre a felicidade e a segurança. Alberto se aproximou, mas antes que ele pudesse falar qualquer coisa, Maria tomou a frente. Senhor Alberto, eu não sou apenas uma faxineira. Eu sou mãe e sei o que é lutar por um futuro melhor. Henrique tem sonhos, e ele merece a liberdade de segui-los. O nervosismo começou a aumentar à medida que a tensão se espalhava pelo local. O olhar do milionário era um misto de raiva e incredulidade, e a plateia parecia respirar coletivamente. O que aconteceria a seguir poderia mudar tudo. A resposta estava à beira dos lábios de Alberto, mas o que ele diria poderia não apenas definir o futuro de Henrique, mas também o destino de Maria. E a dúvida ecoava na mente de Henrique: será que conseguiria defender o que amava, mesmo que isso significasse enfrentar seu próprio pai? A atmosfera estava carregada, e o clímax se aproximava, mas quem sairia vitorioso nessa luta emocional? Henrique podia sentir a tensão no ar como um fio prestes a estourar. O silêncio era quase palpável, como se o mundo ao redor estivesse segurando a respiração, esperando o confronto entre pai e filho. Ele se colocou de pé, o coração acelerado e a mente clara, determinado a não se deixar intimidar. Você realmente acredita que eu sou uma ilusão, papai? A pergunta saiu de seus lábios com poder, cada palavra como uma flecha disparada em direção ao peito de Alberto. Senti-se leve, como se finalmente tivesse se libertado de correntes invisíveis que o mantinham preso a uma vida que não escolhera. A multidão estava em expectativa, alguns começando a murmurar, outros já expressando apoio a Henrique. Ele percebeu que a voz de Alberto, antes tão forte e imponente, agora balançava diante da resistência que ele apresentava. É isso que você quer? Seguir essa faxineira? Alberto disparou, a voz carregada de desprezo. Você vai se magoar. Essa vida não é para você. Pense no que temos. Henrique olhou para Maria, que agora havia se aproximado, os olhos fixos em seu. Era um olhar que dizia: você é mais do que isso. A presença dela tinha se tornado essencial, um farol em meio à tempestade. Era com ela que ele queria construir algo novo, mesmo com o peso da desaprovação na balança. A vida que você quer para mim não é a minha, papai. Ele falou, a voz mais forte, mais decidida. Estou cansado de viver pelas expectativas dos outros. Cansei de me sentir sufocado. Maria me mostrou um novo jeito de ver o mundo. Uma pausa se fez, e ele viu,
por um breve momento, uma fração de dúvida no olhar do pai. Mas logo a raiva voltou, dominando o espaço. Alberto estava prestes a rebater, mas Maria não deixou. Senhor Alberto, ela disse, agora com uma firmeza que Henrique ainda não havia visto, as pessoas não são medidas pelo que possuem, mas pelo que são. Henrique não quer ser um milionário. Ele só quer ser feliz e verdadeiro. O público começou a reagir, alguns aplaudindo, outros expressando sua incredulidade. Aquela unidade de vozes, diferentes, mas em um só ritmo, era como música para Henrique. Ele decidiu que não voltaria atrás, não importando o que seu pai pensava. Você pode não entender, mas eu não me importo com o que você acha mais importante. O amor não se mede em dinheiro ou status. É sobre compartilhar a vida de forma autêntica, como um verdadeiro casal. A indignação estava estampada no rosto de Alberto, mas ele fez uma pausa, como se estivesse processando o que escutara. Henrique sabia que esse era o momento da verdade. O que aconteceria a seguir poderia impactar não apenas a sua vida, mas também a de Maria, e talvez até a alma de seu pai. Henrique sentiu sua mão se apertar como se estivesse fazendo um juramento silencioso. Ele olhou novamente para Maria, e o mundo ao redor pareceu diminuir. Ela estava ao seu lado, e juntos, enfrentando aquele grande mar, podiam encontrar um caminho. Mas antes que qualquer resposta surgisse dos lábios de Alberto, um inesperado barulho cortou a atmosfera tensa. Uma mulher se aproximou de Maria, um rosto que Henrique não reconhecia, mas que estava prestes a chacoalhar tudo. O que ela diria poderia mudar o destino de todos ali, principalmente o de Henrique. Seria essa a revelação que ele tanto temia? A mulher que se aproximava de Maria tinha um olhar intenso, como se por trás dele existisse uma história que precisava ser contada. As murmurações da multidão diminuíram, e todos se viraram para ela, curiosos. Henrique tentava acomodar a ansiedade no peito, sentindo-se dividido entre o que poderia ouvir e o que desejava que fosse apenas um eco distante. Henrique, a mulher começou, interrompendo o silêncio, meu nome é Laura. Eu conheço sua mãe. As palavras vieram como um golpe, e o coração de Henrique disparou. Ele nunca tinha pensado muito sobre sua mãe, ela se tornará uma sombra na sua história, uma figura frequentemente evitada nas conversas sobre seu passado esplendoroso. Alberto olhou de maneira afiada para Laura, como se tentasse controlar a situação, mas era tarde demais. A luz do histórico não autorizado tinha sido lançada, e agora todas as atenções estavam direcionadas para Henrique, que se viu num cruzamento entre o passado que não sabia que tinha um futuro que ele estava lutando para construir. O quê? Como você sabe sobre minha mãe? Henrique conseguiu perguntar, sua voz carregada de incredulidade. Com um gesto calmo, Laura continuou. Ela falou sobre uma época em que Alberto era apenas um jovem ambicioso e sonhador, e como a vontade de subir socialmente o fez esquecer o que realmente importava. Ela trabalhava como faxineira em um dos prédios que você conheceu por bastante tempo. Sua mãe me contava como sonhava em dar uma vida melhor para você. E um dia, quando a pressão se tornou insuportável, ela tomou uma decisão dolorosa, decidiu que não poderia viver sob a sombra de alguém que não a valorizava. Henrique sentiu um nó se formar em sua garganta. A revelação parecia simultaneamente libertadora e angustiante. Foi como se um pedaço de sua identidade, aquele que ele acreditava ausente, tivesse sido exposto à luz, revelando cicatrizes que eram até então invisíveis. Alberto, de pé e claramente frustrado, tentou interromper. Você não sabe do que está falando. Não é da sua conta. A indignação não parecia abafar o eco das palavras de Laura, que agora respirava em um espaço que Alan tinha previamente dominado. Sim, mas é hora de Henrique saber a verdade, ela disse, com uma firmeza que fez a multidão murmurar em concordância. A curiosidade magnetizou suas atenções, e ele pôde sentir a força das palavras dela invadir o ar pesado ao redor. Seu pai pode ter o dinheiro e o poder, mas sua mãe tinha algo que ele nunca poderá comprar, amor verdadeiro. Aquelas palavras reverberaram em Henrique como se fossem um mantra. Ele olhou nos olhos de Maria, buscando nela um pouco do conforto que sua mãe sempre quis que ele conhecesse. O que Laura estava revelando não era apenas uma reflexão sobre a vida de sua mãe, mas uma chance para ele reescrever seu próprio destino. Mas por que você está aqui agora?
Henrique questionou, a dor da ausência da mãe pesando em cada sílaba. Laura hesitou um momento, como se estivesse preparando-se para um momento decisivo. O silêncio carregava promessas, segredos e uma revelação prestes a desmoronar sobre eles. Por que a sua mãe não queria que você vivesse como um eco de alguém que não ama você? E agora, ela precisa que você saiba que nunca foi uma ilusão. O impacto daquelas palavras lançou uma sombra sobre os rostos ali presentes, e Henrique sentiu a necessidade de reagir, não apenas com palavras, mas com ações. Ele virou-se novamente para Alberto, que agora parecia perdido e atordoado. Você vai ter que lidar comigo e com a verdade sobre nosso passado, pai. A multidão estava em um frenesi. A tensão crescia, e Henrique sabia que o que estava por vir poderia ressoar em suas vidas para sempre. Enquanto o peso da revelação se instalava, uma nova voz surgiu da multidão, gritando em desespero. O que mais poderia acontecer naquele tumulto de emoções? E quem seria a próxima pessoa a se manifestar com um segredo que poderia alterar o curso daquela história? Henrique mal teve tempo de absorver o que Laura tinha dito. O coração pulsava rápido, quase ensurdecedor. Ele estava em conflito, suas emoções se entrelaçando entre raiva e esperança. A multidão ao redor parecia mais uma extensão de seus sentimentos, refletindo a tempestade que se desenrolava dentro dele. Ei, você ouviu isso? O que mais essa mulher sabe? Uma voz masculina ecoou na multidão. Outras respostas foram se acumulando, criando uma cacofonia que parecia querer devorá-lo. Ainda em choque, Henrique não percebeu que os olhos de Laura estavam fixos nele, como se ela se preparasse para compartilhar algo mais profundo. Henrique, ela disse, com um tom mais suave, não é só a sua trajetória que está ligada à sua mãe. Eu também sou parte disso. Ele franziu a testa, tentando entender. Como você pode ser parte da minha história? Laura respirou fundo, e Henrique pôde perceber a vulnerabilidade em seu olhar. Eu fui amiga dela. Tive a sorte de conhecê-la antes de tudo mudar. A sua mãe era uma mulher forte, cheia de sonhos, mas também muito assustada. Uma pontada de dor atravessou Henrique. Ele se lembrou de algumas histórias que ouvirá sobre sua mãe quando era pequeno, histórias sobre sua força e resistência. Mas, conforme crescia, a imagem dela se tornará distorcida, coberta por lembranças confusas e silêncios pesados. A última vez que a vi, Laura continuou, ela falou sobre você. Disse que sonhava com um futuro brilhante para o seu filho, um futuro que ela temia que não seria possível sob as circunstâncias que vivia. Ela queria que você soubesse de seus sonhos, que nunca se sentisse menos do que qualquer outra pessoa. Henrique sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. Por que você não veio antes? Por que esperar tanto tempo para me contar isso? Porque eu também tinha medo. Laura desviou o olhar, parecendo mais vulnerável. O medo de reviver o passado, de abrir feridas que nunca cicatrizaram. Mas agora, depois de ouvir a sua história, percebo que é hora de conquistar a verdade. As palavras dela batiam em sua mente como ondas, e ele estava cada vez mais atordoado. E o que eu faço com isso agora? O que você espera que eu faça? Isso não é só sobre mim ou sobre ela, é sobre você, Henrique. Essa é a sua chance de encontrar o seu caminho. De se libertar da sombra de alguém que não valoriza a sua luz. Só você pode decidir que tipo de homem quer ser. Ouvindo tudo isso, Henrique se sentiu como se estivesse diante de um abismo. Ele sabia que tinha que tomar uma decisão: continuar a viver como um reflexo apagado do pai ou correr atrás de quem realmente queria se tornar. Mas a tensão no ar estava emitindo uma nova energia, outra voz da multidão. Henrique! Espere! Alguém gritou, num tom de urgência desesperada. Ele se virou rapidamente para ver quem era, o coração acelerando novamente. A figura conhecida logo se revelou. Era Maria, seu apoio silencioso e constante. O olhar dela transpirava uma mistura de ansiedade e determinação. Eu não posso deixar você enfrentar isso sozinho, ela afirmou, os olhos brilhando como se estivesse pronta para enfrentar qualquer tempestade ao lado dele. Nesse momento, Henrique soube que a luta pela verdade não seria dele sozinho. Percebeu que a união poderia ser a chave, mas as próximas revelações demandariam coragem coletiva.
E ao mesmo tempo em que seus sentimentos se intensificavam, ele já podia sentir os laços se fortificando ao seu redor. Mas o que mais está escondido nessa história? O que mais você poderia descobrir que já não sabemos? Uma voz ecoou na multidão, e Henrique estava prestes a ser puxado para um novo ciclo de segredos e revelações. Henrique olhou para Maria, seu coração batendo forte dentro do peito. As palavras dela eram um alicerce na instabilidade emocional em que se encontrava. Ele respirou fundo, tentando acalmar a tempestade que revirava seu interior. A multidão ao redor continuava a murmurar, curiosa e inquieta, como se esperasse ansiosamente a próxima cena daquele drama familiar. Vamos sentar, sugeriu Laura, gesticulando para um banco próximo. Henrique assentiu mecanicamente, arrastando os pés na direção do assento, enquanto Maria o acompanhava, entrelaçando seus dedos no braço dele. A proximidade dela era um conforto em meio ao caos. Você precisa conhecer a verdade, Laura começou, sua voz firme, mas ainda doce. Não é só sobre sua mãe. É sobre o que aconteceu depois que ela se foi e como isso afetou todos ao seu redor. Afetou como? Henrique perguntou, a voz quase falha. Um misto de ansiedade e excitação enchia o ar. A ideia de que havia mais segredos escondidos era como uma sombra persistente em sua mente. Laura respirou fundo e começou a desenrolar a história. Após o desaparecimento da sua mãe, muitos se afastaram. Ela deixou um rastro de incertezas, e os que a amavam ficaram perdidos. Um deles era o seu pai. Ele se fechou, se transformou na sombra que você conhece. Henrique sentiu uma onda de compaixão misturada com raiva. Ele sempre achará que seu pai era apenas um homem cruel, mas agora entendia que havia uma dor ali, um peso que ele mesmo não conseguia carregar. E eu, disse Henrique, a voz tremendo. Como me encaixo nisso? O que eu posso fazer com tudo isso? Você é o elo. Você pode quebrar esse ciclo de dor, Laura respondeu, encarando-o com intensidade. Sua mãe sempre quis que você tivesse escolhas, que não vivesse preso ao que aconteceu. É hora de você decidir quem deseja ser. Aquelas palavras ecoavam em sua mente, como um mantra. Mas a dúvida ainda dançava, como uma sombra que não o deixava em paz. Ele olhou para Maria, que assistia com um olhar encorajador. Sentia que havia algo além de palavras entre eles, uma conexão que pulsava em silenciosos acordes de empatia. Henrique, Maria disse suavemente, sua história é a sua força. Não deixe que os medos de outros determinem seu futuro. Nesse instante, a multidão que cercava o banco parecia menor. As vozes se misturavam, mas a resposta de Henrique se tornou mais clara. Ele não podia mais viver na sombra. Precisava explorar a verdade, oferecer a si mesmo a chance de um amanhã diferente. Mas o que exatamente eu farei agora? Ele questionou, a certeza começando a surgir lentamente. O desejo de transformação queimava dentro dele. Você precisa buscar respostas. Falar com quem pode ajudar a desenterrar o que está escondido. Voltar aos lugares que um dia foram familiares, Laura sugeriu. Haverá momentos difíceis, mas também haverá luz. Não se esqueça disso, Maria completou, apertando a mão de Henrique. Os olhares cheios de esperança e determinação entre eles eram como um novo início. Motivado por aquela conexão, Henrique sentiu a ansiedade começando a ser substituída pela determinação. Ele sabia que embarcaria numa jornada intensa, mas agora não estava sozinho. E enquanto as perguntas pairavam no ar, as pessoas ao seu redor começaram a dispersar, o barulho diminuindo, mas a voz de Laura ecoava em sua mente. Quem você decidir ser começará agora. Quando ele e Maria se levantaram, um conhecido deixou escapar um grito do fundo da multidão. Ei, Henrique! Espere! Eu tenho algo importante para te mostrar. O olhar de Henrique mudou imediatamente, a curiosidade e a apreensão misturando-se. O que mais estava à vista que ele ainda não havia descoberto? A jornada estava apenas começando e cada passo prometia surpresas. Henrique virou-se rapidamente, buscando a origem da voz que interrompeu seu momento de transformação. No meio da multidão, um amigo de infância, Lucas, acenava freneticamente. O rosto de Lucas estava rubro e sua expressão transbordava ansiedade. Henrique!
Vem cá, é sério. O que eu descobri pode mudar tudo. Lucas aproximou-se, quase sem fôlego. A maneira como ele falava despertou um misto de esperança e medo em Henrique. O que mais poderia estar escondido sob a superfície? Maria olhou para Henrique, seus olhos brilhavam com a mesma curiosidade que ardia nele. Deve ser importante. Vamos ouvir, ela sugeriu, puxando suavemente a mão dele. Eles se aproximaram de Lucas, que gesticulava desesperadamente como se tentasse ordenar os pensamentos confusos. É sobre sua mãe. Eu vi uma mulher que ela parecia com ela. E eu acho que eu sei onde ela está. Aquelas palavras batem forte no coração de Henrique. Um golpe de adrenalina percorreu seu corpo ao pensar na possibilidade de reencontrar alguém que ele achava ter perdido para sempre. Mas uma parte dele ainda hesitava, questionando a veracidade do que Lucas estava dizendo. Você tem certeza disso? Como você sabe que é ela? Henrique indagou, a voz tremendo sob a pressão da expectativa. Eu estava trabalhando na feira na semana passada e vi uma mulher vendendo flores. O jeito dela era idêntico ao que eu lembro. Eu fiquei paralisado, só consegui olhar. Não conversei com ela, mas tinha algo nesse olhar que me chamou a atenção, como se estivesse segurando 1000 segredos, Lucas explicou, os olhos arregalados. Eu sabia que deveria te contar, mas não sabia como. Henrique sentiu como se tudo ao seu redor começasse a girar. Uma onda de emoções tumultuadas inundou seu peito. Ele queria acreditar, mas o medo de se decepcionar o mantinha ancorado em suas dúvidas. E se não for verdade? E se eu me machucar de novo? Maria tocou suavemente o braço de Henrique, sua presença trazendo um pouco de calma. O que você tem a perder? Às vezes, é na busca que encontramos a nossa verdade, ela sussurrou. Ele respirou fundo e olhou para Lucas. Onde você viu essa mulher? No antigo centro da cidade, perto do mercado de flores. É o único lugar que eu a vi. Henrique, você deve ir até lá e verificar. Se for ela, quem sabe o que pode acontecer? A urgência na voz de Lucas ressoava como um chamado. Com a respiração acelerada, Henrique percebeu que cada momento na sua vida o preparava para isso. Encarar o desconhecido era necessário. O desejo de buscar e saber a verdade sobre sua mãe estava mais forte do que os medos que o cercavam. Vamos agora, ele decidiu, a determinação tomando conta dele. O coração batia mais forte do que antes, mas dessa vez era pela expectativa de reencontro, não pela insegurança. Maria sorriu para Henrique, o brilho em seus olhos refletindo um misto de apoio e empolgação. Estou com você, não se preocupe. Henrique sentiu uma onda de gratidão por tê-la ao seu lado. Com Lucas à frente, eles caminharam em direção ao centro da cidade. Cada passo parecia carregar um peso diferente, uma mistura de esperança e inquietude. À medida que se aproximavam do mercado, a atmosfera ao redor mudava. O burburinho e as cores vibrantes pareciam envolvê-los num clima carregado de possibilidade. Quando chegaram, Henrique hesitou ao entrar no mercado. A visão das flores exuberantes fez seu coração disparar, o aroma doce preenchia o ar e anunciava novas histórias, novas realidades. E então, entre as barracas, ele a viu. Uma mulher com longos cabelos negros, que se movia entre as pessoas, exibindo um sorriso caloroso enquanto oferecia flores. O mundo ao redor de Henrique se desfez em tons de cinza. O reconhecimento bateu furiosamente. Seria ela? A mulher que ele tanto sonhou? Parado ali, às portas de uma descoberta que poderia mudar tudo, Henrique percebeu que cada segundo contava. O que ele faria agora? Ele estava prestes a cruzar o limite entre o passado e o futuro, e a vida, pela primeira vez, parecia cheia de possibilidades. Enquanto o coração pulsava forte em seu peito, ele deu o primeiro passo em direção ao que poderia ser sua verdade. Com o coração na garganta, Henrique avançou lentamente em direção à mulher. Cada passo era um labirinto de emoções, uma batalha interna entre a esperança e o medo. Ele podia sentir o olhar de Maria nas suas costas, seu apoio incondicional sustentando-o naquele momento. A mulher parou um instante e olhou para ele. Seus olhos castanhos brilharam, e o mundo pareceu parar novamente. Henrique sentiu uma onda de calor inundar seu corpo.
Era como se uma ponte invisível se formasse entre eles. O semblante dela era familiar, e isso fez a vontade de se aproximar aumentar exponencialmente. Mãe, murmurou, sem pensar. A palavra saíra como um sussurro, um eco da criança que ele costumava ser, aquela que ainda precisava de respostas. Ela franziu a testa, um sinal de confusão, e Henrique se viu paralisado. As flores em suas mãos pareciam florescer mais intensamente sob a luz do sol, mas a incerteza se instalava na mente dele como uma sombra. Desculpe, você se parece com alguém que eu conheço, ele conseguiu dizer, a voz tremula. As palavras foram um tropeço no abismo da dúvida e da esperança. A mulher sorriu, um sorriso que dissolveu um pouco da tensão no ar. Quem, querido? Aquele querido soou suave, muito acolhedor. Ele engoliu em seco, tentando buscar coragem nas memórias que surgiam como relâmpagos em meio à tempestade emocional. É sobre minha mãe. A senhora parece com ela. O olhar dela se aprofundou, e Henrique sentiu a atmosfera ao redor deles mudar. Por um momento, haviam desaparecido as vozes da multidão, as barracas de flores, e tudo o que existia era aquela fração de segundo. O tempo parecia se distorcer. Eu estou procurando por ela há anos, admitiu ele, sentindo uma mistura de vulnerabilidade e determinação. Ela hesitou, o sorriso perdido em seu rosto enquanto uma sombra de preocupação o substituía. Sinto muito. Eu não sei quem é a sua mãe. Aquelas palavras batiam como um tambor no peito de Henrique. O nó na garganta o impossibilitava de falar mais, mas ele não podia desistir. Olhou por cima do ombro, onde Lucas e Maria observavam, a expectativa estampada nos rostos deles. Se eu puder, posso descrevê-la para a senhora. Talvez você a conheça de algum lugar, disse Henrique, buscando a força que ainda restava. A mulher assentiu lentamente, como se permitisse que tudo acontecesse. Ele começou a falar, dando cada detalhe, cada lembrança que conseguia resgatar. O sorriso dela, a forma como ela tinha uma conexão especial com as flores, o jeito dela bailando na cozinha quando pensava que ninguém estava olhando. Ele queria que ela sentisse a verdade nas suas palavras, que compreendesse o vazio que sua ausência deixará. Enquanto falava, viu lágrimas se formando nos olhos da mulher. Eu sinto muito, querido, ela murmurou. Nesse momento, o espaço entre eles se encurtou, e Henrique percebeu que aquela conexão era real, mas ao mesmo tempo distante. Talvez eu possa ajudar de alguma forma, ela continuou, a voz tremendo. Houve algo que aconteceu perto da minha vida, e talvez esteja relacionado à sua busca. Mas é uma história dolorosa. A esperança acendeu uma chama dentro dele, mesmo que pequena. Por favor, me conte, implorou Henrique, sua determinação alimentada pelo desejo de saber mais, de descobrir a verdade. Mas antes que ela pudesse explicar, um grito alto cortou o ar, vindo de fora do mercado. A multidão começou a se agitar, e Henrique virou-se, uma sensação de apreensão o invadindo. O que poderia ter acontecido? Não agora, pensou, angustiado. Mas a vida, sempre imprevisível, parecia ter mais desafios a apresentar. Enquanto o tumulto aumentava, ele sentiu a mão da mulher apertar a sua. Precisamos ir agora, ela disse, um pavor nos olhos, como se eles estivessem em perigo. No meio daquela confusão, Henrique percebeu que a busca por sua mãe poderia levá-lo a algo muito maior do que esperava. Estava prestes a descobrir um segredo que transformaria não só a busca da verdade, mas toda a sua vida. Com o coração acelerado, ele se virou para Maria e Lucas. Preparado para enfrentar o que estava por vir, mas também consciente de que a descoberta de sua mãe poderia ser mais complexa do que parecia. Quero saber a verdade, ele declarou. A resposta parecia ecoar em seu interior. Enquanto corriam em direção à saída do mercado, a pergunta pairava no ar, eletrizando o ambiente. Qual seria o segredo que os aguardava? O pânico na multidão se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas empurravam umas às outras, tentando escapar do que quer que estivesse acontecendo fora do mercado. O grito ecoava em sua mente, mas Henrique não podia se permitir se distrair. Seu coração pulsava forte, e sentiu a mão da mulher apertando a sua com força. Aquele toque, mesmo em meio ao caos, parecia um ângulo de esperança. Venha, por aqui.
O olhar dela refletia uma urgência que Henrique não entendia completamente, mas a seguia, percebendo que aquela interação poderia desaparecer a qualquer momento, assim como tantas outras partes de sua vida. Lucas e Maria estavam logo atrás, com os rostos tensos, cercados pela onda de pessoas apressadas buscando segurança. A voz familiar de Maria se destacou no tumulto. Henrique, espera. O que está acontecendo? Ele não ouviu direito. Era como se um túnel tivesse se formado ao redor dele, e todos os sons externos se tornassem ecoantes e distantes. O que realmente importava era a mulher à sua frente. Por um instante, esqueceu do pânico, da pressão do mundo lá fora. Ele estava tão perto de entender. O desejo de saber a verdade sobre sua mãe o guiava, como um farol em noite de tempestade. Uma porta velha e de madeira, que ficava ao lado do mercado, se abriu repentinamente. A mulher puxou Henrique para dentro, e ele hesitou por um segundo, sem saber se deveria ficar ou seguir. O medo e a esperança estavam em um embate constante dentro dele. Mas a intensidade do momento não permitia outra escolha. Você precisa saber, disse ela, ofegante, enquanto os dois entravam em um pequeno armazenamento, escuro e abafado. Há muito tempo, a minha vida se cruzou com a sua mãe de um jeito que pode mudar tudo o que você pensa que sabe. Henrique a encarou, os olhos brilhantes de expectativa e um medo incontrolável. O que você sabe? Por favor, me diga. Ela respirou fundo, fazendo uma pausa que pareceu eterna. Ela teve que deixar o passado para trás. A decisão dela envolveu muito mais do que você imagina. Havia pessoas, interesses em jogo. E não, isso não envolvia apenas ela. Achei que tinha deixado isso para trás, mas parece que você está na mesma trilha. A fúria e a dor nas palavras dela atingiram Henrique como uma tempestade de incertezas. Você está dizendo que é mais do que uma simples busca? Que tem gente envolvida? Ela assentiu. Exatamente. E se eles souberem que você está atrás dela, você precisa ter cuidado. A tensão aumentou ainda mais quando um barulho forte soou do lado de fora, quase como um aviso de que algo sério estava a ponto de acontecer. Henrique sentiu frio na espinha. O que mais estava em jogo? O que mais ele poderia perder? Precisamos sair daqui! Gritou Lucas, a preocupação em sua voz ecoando a sua própria. Henrique, você tem que vir. As palavras dele eram um chamado à ação. Henrique hesitou novamente, as peças do quebra-cabeça começando a se juntar em sua mente, mas ainda assim, faltava a clareza que ele tanto desejava. Espere. Eu preciso saber mais. Precisamos entender o que aconteceu. Mas antes que pudesse continuar, a mulher olhou diretamente para ele, com uma determinação raramente vista. Seus olhos se aqueceram e ela disse, se você quer a verdade, Henrique, terá que estar disposto a enfrentar todo o meu passado. Está preparado? A pergunta ficou no ar, flutuando entre eles como uma brisa provocadora. Ele sabia que estava prestes a cruzar uma linha. Aquilo não seria apenas uma busca por sua mãe, mas um mergulho em um mundo que ele mal conhecia. Henrique tomou uma respiração profunda, seu coração batendo mais forte enquanto a realidade se impunha. A verdadeira jornada estava apenas começando e ele não tinha certeza do que encontraria. Enquanto o mundo lá fora continuava a agitar-se, ele reconheceu a gravidade daquela escolha. Sim, eu estou preparado. Quero descobrir a verdade, não importa o custo. Mas ao falar, uma dúvida sussurrou em sua mente, seria essa a última vez que teria a chance de descobrir algo tão profundo sobre sua história? Com a pressão da escolha pairando, Henrique e a mulher estavam prestes a revelar um passado que poderia abalar suas vidas para sempre. A atmosfera estava carregada de tensão enquanto Henrique, Maria e Lucas se encontravam dentro do pequeno armazenamento. O barulho do tumulto lá fora parecia distante, mas o peso do que estava por vir enchia o ar de expectativa e ansiedade. A mulher que se apresentará como Laura olhou nos olhos de Henrique, suas feições revelando uma mistura de medo e determinação. Você deve entender que essa revelação não é fácil. Havia muito em jogo quando sua mãe decidiu se separar daquela vida, disse Laura, sua voz quase um sussurro. Ela partiu para proteger você, não por escolha, mas por necessidade. O mundo em que ela viveu estava cercado de sombras,
e aqueles que se opuseram a ela não hesitariam em atacar. Henrique sentiu um frio na espinha. A ideia de que a vida de sua mãe estivera entrelaçada com perigos e segredos escondidos o atingiu com força. O que você quer dizer com isso? Que tipo de perigos? Ele estava ansioso, querendo entender cada palavra enquanto a verdade parecia se desprender da escuridão. Know that your life is involved in a dangerous web interest beyond what your mother could handle alone. There are people who wanted to control her, to keep her silenciada. She simply wanted you safe, Laura continued, her eyes conveying years of unshared pain. A voz dela parecia elevar-se acima do clamor de confusão que ainda se ouvia lá fora. Henrique processou a enormidade da situação, a realidade de que a sua vida estava mais entrelaçada com a de sua mãe do que ele poderia imaginar. E se ela está viva? E se eu puder encontrá-la? Você precisa ter cuidado, Henrique. Buscar a verdade pode abrir portas que nem você mesmo está preparado para cruzar. Laura deu um passo à frente, como que projetando a gravidade de suas palavras em direção a ele. Se você realmente deseja seguir, terá que estar disposto a enfrentar tanto o que está escondido sobre sua mãe quanto sobre a sua própria história. Os olhos de Henrique brilharam com a determinação de descobrir seu passado, mas o medo também se arrastava nas bordas de sua coragem. A ideia de correr atrás do desconhecido era aterrorizante, mas a possibilidade de conhecer sua mãe, de entender sua vida e sacrificar seus próprios medos para ser livre, tornava a busca irresistível. Se ela fez tudo isso por mim, então eu preciso saber, Henrique declarou, sua voz firme. Preciso saber a verdade dela. Estou cansado de viver nas sombras do passado. Então vamos. Não temos tempo a perder, Laura concordou, percebendo a chama que crescia dentro dele. Mas antes que pudessem sair, o barulho do tumulto se intensificou novamente, soando como se estivesse prestes a romper a porta. Força, Henrique! Maria exclamou, agora ao seu lado, seu olhar decidido passando a ele mais energia do que ele havia imaginado que receberia. Nós estamos juntos nessa. Você não está sozinho. Precisamos ir. Lucas gritou, puxando Henrique pelo braço em direção à saída da pequena sala. O grupo seguiu, mas a urgência cresceu quando eles perceberam que não estavam apenas fugindo do caos, mas também em busca da verdade. Assim que saíram do armazenamento, o espectáculo que os aguardava era avassalador. A multidão estava agitada, vozes ecoando em confusão, mas Henrique e seus amigos sabiam que tinham um objetivo. A verdade sobre sua mãe os aguardava e, independentemente do que encontrassem, estavam prontos. Vamos para a feira! Lucas disse, o coração pulsando de eletricidade e adrenalina. É lá que há mais informações. Se a sua mãe está em algum lugar, é lá que devemos olhar. Juntos, eles correram através das ruas movimentadas. O ar estava cheio de um caos vibrante e uma energia pulsante. Cada passo de Henrique trouxe um misto de medo e esperança. Ele nunca estivera tão perto de descobrir algo assim. O que ele encontraria naquela feira? A imagem de sua mãe, da mulher que sempre sonhara em conhecer, pairava diante dele como uma luz, um farol guiando em meio a uma escuridão desconhecida. Ele respirou fundo, sentindo a conexão com Maria ao seu lado, um anseio silencioso fervendo entre eles. Finalmente, ao chegarem a um canto da feira, Henrique sentiu seu coração disparar. Snifadas de flores perfumadas pairavam no ar, trazendo lembranças de um lar abandonado. Ele se virou para Laura, que o olhou com expectativa, antes de simplesmente acenar em direção a uma barraca repleta de flores. Ela pode estar lá. Confie em seus instintos, ela aconselhou. Quando Henrique começou a se aproximar da barraca, sua respiração se acelerou. E então, lá estava ela. Entre os arranjos coloridos, sua mãe, com cabelos negros e um sorriso que agora parecia familiar, até mesmo entre as flores. Ela olhou em sua direção, e a conexão que sentia tornou-se palpável. Você é real! O susto tornou-se um grito de alívio. Antes que pudesse dar um passo adiante, um tremor de tensão percorreu o ar. A mulher se virou, mas o semblante não era do jeito que Henrique esperava. Ali estava um leve sorriso, mas também a percepção clara de que o mundo não estava pronto para a verdade que os uniria. Henrique!
Maria sussurrou atrás dele, um alerta sombriamente familiar. Ele parou em seco, inseguro, mas determinado. Mãe! Uma parte de seu ser chamava por ali, enquanto o outro lado queria confrontar as sombras. Ele queria saber quem ela realmente era. Você deve ter cuidado, a mulher disse, sua voz suave mas cheia de temor. A multidão se dispersou, mas em seu coração Henrique sabia o que ele realmente queria. A verdade seria liberada, não importava o custo. E ele estava prestes a descobrir se o amor poderia romper todos os laços que o prendiam a um passado complicado. Eu estou aqui para encontrar você, Henrique declarou, e naquele momento sentiu que cada escolha que fizera até aqui o preparava para essa grande revelação. E não vou desistir. Vamos nos encontrar novamente, acontece o que acontecer. Os olhares se cruzaram e, em um instante, tudo o que verdadeiramente importava tornou-se claro. A transformação que viveram juntos, entre os sonhos e as verdades reveladas, agora se manifestava em um útero de amor e superação. Aquele encontro não era apenas sobre o passado, mas também sobre a vida que estava prestes a ser reescrita. A história deles não terminava ali, mas começava, cheia de novas chances e esperanças acesas. E enquanto o caos do mundo ao redor continuava a se desenrolar, Henrique decidiu que não importava quão complicada a vida poderia ser, ele estava pronto para enfrentar o que viesse a seguir. Porque a verdadeira luta por trás de toda história é o desejo de ser livre. Assim, de mãos dadas com Maria, e com os laços de coragem e esperança pulsando dentro deles, Henrique deu o passo decisivo em frente à sua mãe, pronto para confrontar não apenas o que a vida havia escondido, mas tudo o que o esperava dali para frente. O destino estava prestes a se mostrar, e a verdade, essa chama eterna de transformação, finalmente começaria a brilhar. Não espere nem mais um segundo para se inscrever imediatamente neste canal. Você precisa ficar por dentro das próximas histórias exclusivas que irão tocar seu coração. Deixe um like agora, para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio ao nosso trabalho. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final incrível. Sua opinião é muito importante para nós, e por último, mas não menos importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação maravilhosa. Vamos propagar essa energia positiva juntos.